ponto de luz, um farol a guiar, um lar de amor, um pedaço do céu, um lar de amor, um presente de Deus. A paz nos invade quando aqui vamos nos reunir, ouvir o Evangelho nos faz refletir. Momentos de paz acalmando nossos corações. Jesus nos convida a sermos melhores irmãos. Géia, um pontinho de luz. Géia, nos conduz a Jesus. Géia, pedacinho do céu, do céu. Géia, um presente de Deus. Géia, um pontinho de luz. Géia, nos conduz a Jesus. Géia, pedacinho do céu, do céu. Géia, um presente de Deus. Eu quero agradecer todos os momentos passados aqui nessa casa abençoada e desejar tudo de bom, porque hoje é aniversário da casa e nós cada vez queremos estar mais próximo com os amigos. É muita felicidade, é muito bom. A gente consegue ficar juntos assim no dia do aniversário. É muito, muito bom que todos sejam amparados, protegidos, possam voltar para casa em paz. E realmente foi muito maravilhoso, muito bom. Jesus que nos ajude. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma segunda-feira nos encontramos reunidos. Hoje, especialmente em comemoração aos 32 anos da nossa amada casa do Géia, onde nós encontramos acolhimento, onde nós praticamos a caridade, onde nós aprendemos a vivenciar o Evangelho de Jesus. E por esse motivo nós vamos ler o prefácio do Evangelho, que é uma mensagem de Jesus que traz para cada um de nós, e que possamos, com essa mensagem, fazer a nossa prece para o início da nossa reunião dessa segunda-feira. A mensagem do Espírito da Verdade nos diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos, abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem é do Espírito da Verdade. E nesse momento pedimos à irmã Angélica, a Frei Fabiano de Cristo,
mas acima de tudo a Jesus, que nos envolva e nos proteja, que proteja a nossa nação, que proteja o nosso planeta e a cada um dos seus habitantes. Que a nossa reunião possa ser tranquila, de muita paz e de muito ensinamento. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Foi? Bom, prezados irmãos, que a paz de Jesus possa estar conosco, nos envolvendo. É um momento assim de muita satisfação e felicidade estar aqui nesse momento, trazendo assim um pouquinho da nossa experiência, da nossa chegada ao GEA e poder participar de 32 anos dessa instituição. Isso é alguma coisa assim que a gente é igual o credicar, né? Não tem como. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa chegada ao GEA, porque foi uma coisa para mim até bastante interessante. Eu já fazia parte eu já estava responsável pelo Clube do Livro Espírita, que nós somos responsáveis, que aliás muitos de vocês conhecem e muitos de vocês são associados, alguns já saíram, que esse clube nos foi colocado assim de uma forma muito carinhosa. O seu Jorge André, um grande amigo, nosso, ele simplesmente já estava na casa dos seus 80 anos e ele pediu ao seu Joel, que era o tesoureiro da época, que pegasse toda a documentação referente ao Clube do Livro e chegasse até a minha casa e dissesse: olha, o Jorge mandou passar para você o Clube do Livro Espírita. Se você não quiser assumir essa responsabilidade, não tem problema nenhum, porque o Clube do Livro, a finalidade do Clube do Livro é a divulgação do livro. Então, se você não quiser assumir essa responsabilidade, a responsabilidade vai ser sua. Foram essas as palavras dele para mim. Por que eu estou contando isso? Porque tem tudo a ver com a minha chegada até o GEA. Bom, não tive outra alternativa a não ser aceitar esse desafio. E um dia eu estava na minha casa, eu saí daqui para entregar livro na antiga Serve Baby, que agora tem outro nome que eu não me lembro, e a pessoa que recebia os livros, que eu tinha, sei lá, acho que uns 10 ou 12 associados lá, quando eu cheguei na recepção pela Francisco Real, o supervisor dela vinha chegando e ela pediu: não me entrega aqui agora não, vai lá para trás, me espera lá atrás, que é exatamente na Tupiaçu. E eu nunca tinha ido ao GEA. Bom, obviamente eu tive que acatar, porque senão eu prejudicaria a nossa companheira. Daí a volta, o calor, nossa, eu com uma bolsa pesada, mas fez parte. E eu fiquei ali na Tupiaçu, que é bem ao lado da Algeia, eu arriei a bolsa, fiquei ali tomando, né, uma fresquinha, e de repente eu olhei para o lado e falei: Grupo Espírita, Irmã Angélica, eu nunca tinha vindo aqui, e realmente eu não conhecia, né, a casa. E eu fiquei ali, né, comecei a pensar e tal, vi os horários, né, de 7h30, as reuniões às segundas-feiras, das 19h30 às 21 horas, né. Eu fiquei ali entretida, a companheira veio, pegou os livros e levou, e eu vim embora. Nesse mesmo dia, por volta das 16 horas, uma das minhas sobrinhas, que eu tenho muitas sobrinhas, que essa é minha filhada inclusive, chegou na minha casa e falou assim: oi tia, eu tô com um problema muito sério, eu não vim nem de carro, porque se eu viesse de carro, talvez eu jogaria o carro do viaduto de Padre Miguel, e eu preciso de você, eu preciso que você me ajude, eu sei que você é espírita. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas começando a conversar e pedindo: oh Deus, meu Deus, me ajuda. Eu sabia que as casas espíritas naquela segunda-feira não tinham trabalho aberto, né? E aí eu conversando com ela, de repente eu me lembrei: gente, eu estive na Tupiaçu, o GEA, ele funciona hoje. A reação foi exatamente essa. Eu falei: não, minha filha, tudo bem, a gente vai lá no GEA, você quer tia, eu vou para onde você me levar, porque eu preciso que você me ajude. E ela já tinha atentado contra a vida umas 3 vezes, graças a Deus hoje ela continua, né, aqui entre nós. Bom, ela estava aqui, nos reportamos ao GEA. Chegando lá, pedi orientação a alguém, e as pessoas, eu não me lembro quem foi que me recepcionou, alguém me recepcionou na porta, e alguém me encaminhou para a Márcia. Ela pediu que eu aguardasse e que ela iria me atender.
E foi interessante que eu entrei primeiro antes dela, né? Eu falei, olha, eu sou do GEPAC. Então, você é lá do centro do Carlos Antônio? Eu falei, né? O Carlos Antônio, marido da Lúcia, tal. Aí expliquei para ela mais ou menos qual era meu motivo de estar ali. E ela falou assim, tá, tudo bem, pode deixar que eu vou atender a sua sobrinha. Terminou de atender minha sobrinha, terminou as atividades do GEA, nós viemos embora, eu até levei até a Praça de Padre Miguel, que ela mora do outro lado, e falei, semana que vem você está aqui? Ela, não, tia, pode deixar que eu venha. Tá. 7h15 eu já estava chegando ao GEA para esperá-la. Esperei até 7h30, entrei, ela não apareceu. Na semana seguinte, não, tia, pode deixar que eu vou. Esperei até 7h15, ela não apareceu. E daí ela nunca mais apareceu. E eu continuei. Então eu entendi que na realidade não era para ela, porque ela continuou bem, sabe? Ela agradeceu e tudo, não, tia, tá bom. Então eu é que eu continuei no GEA e continuei com o trabalho. Não dei início ao trabalho do Clube do Livro, porque lá várias pessoas se associaram, a gente teve um número grande de associados. Então, quer dizer, a minha chegada no GEA, ela teve assim uma situação que para mim foi inusitada, porque a gente vê como eles trabalham. Eles sabiam que naquele dia existia necessidade de uma companheira, né, que estava precisando naquele momento, mas o objetivo principal não era ela, era eu estar no GEA, era a continuidade do trabalho que a gente fazia. Então isso para mim foi uma coisa que me marcou muito mesmo, eu poder estar ali. E aí nunca mais ela apareceu. Isso aconteceu no ano de 2001. Eu guardei essa data porque foi quando a Aline estava grávida do Alan, né? Eu até perguntei, a Rosane perguntou a Edinho, eu falei, quantos anos o Alan tem? Porque eu não me lembro muita coisa, né? Quer dizer, então eu tenho 24 anos de GEPAC e tenho 19 anos de GEA. Quer dizer, é muita coisa, uma coisa assim muito próxima, né? Então, quer dizer, eu agradeço a Deus, agradeço ao seu Jorge por ele ter me imposto, porque ele me impôs. Ele não perguntou se eu queria, ele só falou para mim, olha, eu estou passando, a responsabilidade é sua de não querer aceitar. Se você não quiser aceitar, você vai ser responsável. E você não tem como, em se tratando de casa espírita, de atividade espírita, não adianta que você não tem como não aceitar. E uma tarefa como essa, diga-se de passagem, não dá para recusar. Até porque quando eu vim para o GEPAC, Dona Georgina, graças a ela trabalhava na livraria, que era ali fora. Quando ela chegou, que eu perguntei para ela, Dona Georgina, a senhora quer ajuda para alguma coisa? Ela, pronto, a livraria está aqui, é sua. E dali eu não saí mais. Quer dizer, pouco tempo depois, seu Jorge me fez um convite para eu ir a Adler. Cheguei a Adler, só saí, eu acho que depois da Luana, com 3 ou 4 anos, né? Porque fiquei fazendo trabalho voluntário. E depois chegou o Clube do Livro. Então, a gente sabe que a gente tem todo o envolvimento com livros, todo o envolvimento que, na realidade, a finalidade do clube é exatamente essa divulgação pelo valor. Então, a gente entende que a gente não está no lugar errado, a gente está exatamente no lugar certo e que Deus faz as coisas exatamente certinho. Então a gente fica muito feliz, a gente relatou isso porque realmente foi uma chegada no GEA, eu posso dizer que triunfal, eu fui colocada lá dentro, eu não cheguei, me colocaram lá dentro, porque ela foi embora, continua a vidinha dela e eu estou lá até hoje. Hoje eu participo muito menos do que eu participava antes, porque muita coisa mudou, né? E a gente passou a assumir mais responsabilidades e a idade também chegou e começou a ficar a gente começou a ficar com um pouquinho mais de medo. E foi legal que não demorou muito tempo também, a gente conseguiu inserir a Leda nesse contexto, né? A Leda, quer dizer, todos vocês conhecem a Leda, sabem quem foi Leda. A Leda foi uma pessoa muito importante no trabalho aqui no GEPAC e também para o GEA, porque falar de Leda em termos de doutrina espírita, em termos de palestra, enfim, sabe, não tem como, né? Foi uma pessoa que era uma pessoa muito culta, era uma pessoa muito inteligente, um gênio, que só quem convivia com ela de pertinho, que sabia que, Nossa Senhora, mas era uma pessoa maravilhosa. E ela também abraçou o GEA com muito carinho, né? A Leda, dificilmente, nem no GEA, nem no GEPAC, a Leda não dizia não. Eram situações assim que ela podia estar cansada, ela podia estar com muita dor, mas ela não dizia não, porque era uma coisa que ela gostava de fazer e era uma coisa que ela fazia bem.
A gente se lembra que uma semana antes dela desencarnar, ela estava fazendo palestra exatamente no GEA, e no dia que ela saiu para ir para o hospital, que ela, de lá ela voltou para a parte espiritual, ela estava sentada aqui aonde eu estou, terminando uma palestra, foi para casa, passou mal e foi para o hospital. Então aquilo fazia parte da vida dela. E aí do GEA, ela foi vista lá no GEA, também passou aí para outras casas espíritas, e a gente vê como é que é contagiante essa coisa de doutrina espírita, né? Como é que é contagiante esse negócio de espiritismo, por mais que a gente não queira. Mas você é apaixonada, não tem como, né? Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho aqui, exatamente do Clube do Livro. A minha vida está muito focada em livros, né? E eu estava conversando com uma companheira aqui da nossa casa, que ela estava recém-chegada, nós estávamos falando exatamente do Clube do Livro, que cada um que chega, cada um doa, cada um faz aquilo, e eu comecei a falar e comecei a me empolgar e tal. Ela virou para mim assim: nossa, você é apaixonada pelo que você faz. E aí aquilo me chocou, porque na realidade eu não estava falando aquilo, mas eu fui começando a me empolgar, porque isso, que eu falei assim: nossa, você é uma pessoa apaixonada pelo que você faz. Eu falei: de repente eu sou apaixonada pela doutrina espírita, não consigo ainda, né, vivenciá-la na sua totalidade, porque ainda estamos bem distantes, nós temos uma caminhada longa pela frente, mas é uma coisa que nos dá um prazer muito grande, não importa se é de manhã, de tarde, de noite, o que a gente puder fazer, a gente faz, né? E estar aqui, nesse momento, falando do GEA, é uma emoção quase que estar falando do GEPAC, porque GEPAC foi a minha primeira casa efetivamente. Eu já havia ido a outras casas, mas quando eu cheguei aqui no GEPAC, eu não consegui sair mais, né? Foi tipo assim, eu coloquei os pés no portão, o seu Jorge segurou na minha mão, nunca mais eu saí. Então a gente sabe que a gente tem um envolvimento muito grande com essa casa, mas a gente também tem um envolvimento e um carinho muito grande pelo GEA, né? Casa essa que nos abraça, nos abriga, e a gente não podia recusar, né, um pedido desse, porque seria como recusar fazer alguma coisa no GEPAC. Então a gente fica muito feliz de poder participar, embora num momento bem crucial, que nós estamos vivendo uma situação bastante delicada no nosso planeta, um momento bastante difícil, onde a dor e o sofrimento se faz, né, presente em nossas vidas, mas a doutrina também nos orienta, a doutrina nos conforta, a doutrina nos consola e faz com que a gente, nesse momento tão difícil, viva melhor esse sofrer, né? Como no capítulo 5, ele fala do bem e o mal sofrer. Na realidade, o sofrimento é opcional. A dor, nesse momento, ela se faz, e todos nós estamos envolvidos com essa situação. Não existe essa de que tá acontecendo lá, que não, todos nós estamos envolvidos. Mas esse consolo que a doutrina espírita nos passa, nos dá, nos ajuda a passar por esse momento bastante difícil, bastante dolorido, com a certeza de que nada acontece sem a permissão do Pai. Não caiu uma folha que não seja da permissão do Pai, e que o que nós tivermos que vivenciar, nós vamos vivenciar, mas a certeza de que o que tiver que acontecer conosco irá acontecer, desde o momento que nós também cumpramos a nossa parte, mas essa certeza de que a vida não cessa aqui, né? A vida, ela é eterna. Nós sabemos que estamos aqui para cumprir uma determinação, para trabalharmos em nós as nossas dificuldades, porque nós somos hoje o que fomos no passado, e estamos trabalhando hoje para que o nosso futuro seja bem melhor. Então, o bem e o mal sofrer, nesse momento, eu acho que a doutrina espírita, ela nos dá, sim, meios de entendimento, de aceitação, para que sintamos dor e não soframos, porque o sofrimento só vai piorar a nossa situação. Então é meio complicado você falar, o bem sofrer, como é que é isso? É entender e aceitar os desígnios do Pai. Nós não temos como mudar, a morte é um fato, e contra fatos não há argumentos, né? É um fato, na realidade não é a morte, é a separação que dói em nós, né? E essa consolação de saber que os nossos companheiros que partiram, que voltaram para a pátria espiritual, voltaram com a permissão de nosso Pai, e que nós podemos aqui sim, não
contribuir para o sofrimento deles. Aí sim, nós vamos estar sendo até um pouquinho cruéis, vamos dizer, de não respeitar esse momento, porque faz parte, a separação faz parte, dói, mas faz parte, mas a gente aprende que a gente não tem por que sofrer, e a gente aceita isso com uma resignação que nos ajuda a passar e, consequentemente, ajuda os nossos companheiros que se foram, porque se para nós é doído, se para nós é complicado, imaginemos para eles que se foram nesse momento de dificuldade em que eu não sei se eu desencarnei, se eu estou encarnado ou não, é muito mais complicado para quem vai. Então, nós que temos esse evangelho, essa doutrina aqui a nos esclarecer, porque é uma doutrina esclarecedora, a gente entende que não adianta eu ficar, ai meu Deus, por que aconteceu? Aconteceu porque tinha que acontecer, porque Deus é bom, é justo. Se Ele é bom, é justo, Ele em momento algum, Ele vai nos punir ou fazer alguma coisa que vai fazer mal para um e para outro. Há necessidade sim, é um momento de renovação, é um momento de transição, né, de uma passagem daqui para o plano espiritual, e que a gente tem que aceitar isso com resignação, com respeito, e entender que nosso Pai, que é Pai de amor e bondade, Ele sempre nos proporciona meios de nós termos um pouquinho mais de facilidade de aceitar isso. E a doutrina espírita, ela está aí, né, nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Então, nesse momento em que nós ficamos separados, 5 meses, nossa, foi assim alguma coisa que aumentou, a nossa dor aumentou, e aí nós sofremos. Teve um momento que a gente sofreu, porque a gente não podia se ver, a gente não podia falar, e bendita essa internet que nos facilitou, pelo menos nos vermos, né? Assim, através da live, isso deu assim uma confiança maior, poxa, eu não estou sozinho, enfim, isso ajudou muito. A tecnologia, o termo é esse, é porque de vez em quando as palavras fogem, tá? Então, a tecnologia nos permitiu não ficarmos totalmente só, e a gente vê, meu Deus, tudo acontece exatamente de conformidade como tem que acontecer. Imaginemos se isso tivesse acontecido há 20 anos atrás, nós não teríamos suportado, e a gente vê a misericórdia de Deus, a gente vê como está tudo dentro de uma programação, porque graças a essa tecnologia nada parou definitivo. Graças a essa tecnologia nós conseguimos fazer os nossos estudos. A gente viu a Rádio Rio de Janeiro, que não parou em momento algum, e como ela trabalhou, como aqueles companheiros, como nós das casas espíritas, através das lives. Eu não participei das lives diretas, só participei de uma, ficou responsável a nossa vice-presidente Sheila, mas em compensação eu também não tinha como, porque eu moro próximo ao GEPAC, e a fome presencial dessas pessoas que vinham aqui pedir alimento, como eu moro próximo, era ali. Então eu tive que fazer outras coisas, e essa parte foi com ela, mas como ajudou as pessoas. Então a gente vê a misericórdia do Pai, né, nos auxiliando. A gente vê que tudo que a gente estuda no Evangelho, tudo que a doutrina espírita trouxe para nós, aconteceu e continua acontecendo, só que é um momento de transição em que vai passar, nós não temos dúvida disso. E quando isso passar, a gente vai ter a oportunidade de falar, caramba, que bom que a gente conseguiu passar. Se passar, né? Mas se não passar daqui, a gente vai passar para lá, mas de qualquer forma a gente vai passar, não tenhamos dúvidas disso. Então, sabemos que, nossa Senhora, a gente está com uma saudade imensa, né, dos nossos companheiros. Domingo, inclusive, nós reabrimos a nossa casa, e foi assim um momento muito emocionante, né, em que as pessoas chegaram, nossa, que falta aqui essa casa, porque a casa espírita é isso, né? A live é fantástica, é maravilhosa, mas a gente sente falta dessa casa santa, desse hospital, porque isso é um hospital de espíritos encarnados e desencarnados. Então a gente sente falta dessa cobertura espiritual, porque tem uma cobertura espiritual na casa espírita que não tem local nenhum, né? Então os amigos espirituais estão conosco, nós somos guardião, mas a casa espírita, ela tem alguma coisa especial que nos abraça. Então quando a gente vê as pessoas entrar, olhar, ai meu Deus, que saudade, que coisa boa, que vibração boa, isso nos emocionou até de falar. Ninguém chegou próximo um dos outros, mas a gente sentiu a vibração, e isso a casa espírita nos
propicia. Isso a Casa Espírita nos proporciona, pelo menos estar aqui juntos, né? Olhando um para o outro ali pertinho, sem poder nos tocar, mas só a vibração que chegou junto, né? Um do outro, isso foi muito bom. E a gente vê que, caramba, como é bom a gente ter essa doutrina, como é bom a gente ter a nossa casa que nos acolhe, a casa que nos consola, a casa que estamos ali repletos de amigos, de companheiros, que com todas as nossas dificuldades, quando a gente chega na nossa casa chorando por algum motivo ou outro, tem um amigo como o nosso companheiro, na Conceição, fala em várias as canções dele, quanto a gente tem recebido nessa instituição, nesse hospital de almas, nessa casa, nesse abrigo, nesse porto seguro, que a Casa Espírita é esse porto seguro. Então, quando nós vimos as pessoas chegarem no número bem reduzido, a gente viu, ai meu Deus, que saudade, que bom estar aqui, que coisa gostosa, que vibração. Exatamente isso que a Casa Espírita representa para nós. E a Casa Espírita, ela vem junto com a doutrina espírita, que foi através da doutrina espírita que as casas espíritas começaram a ser. Então, a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade, que tudo que a gente aprende na Casa Espírita, nossa, é uma emoção grande, porque cada vez que você abre um livro para estudar, cada vez que você faz um estudo, cada vez que você faz uma palestra, qualquer coisa que você faça, nossa, é um aprendizado muito grande para nós. E isso é que nos impulsiona a sermos melhores. A gente sabe que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir trabalhar esse homem velho. Esse homem velho está em nós, a gente tem que trabalhar para que ele seja um pouquinho melhor. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente está trabalhando exatamente para que isso aconteça de uma forma em que não haja sofrimento, porque a dor, ela se faz necessário nesse momento em que eu tenho que trabalhar esse homem velho em mim, porque mudar, desconstruir tudo aquilo que nós aprendemos durante séculos de existência, e é muito difícil. E aí vem a doutrina espírita, muda tudo isso, Ela diz pra gente que tudo que a gente fez até agora não é que esteja errado, mas não está de conformidade com a lei de nosso Pai, que nós não conseguimos entender até então. Mas que aquilo tudo que a gente aprendeu, se a gente souber trabalhar em nós, a gente com certeza vai ter um homem regenerado. E é isso que a gente aprende. A Casa Espírita, a doutrina espírita, ela nos proporciona isso. Claro que mexe com toda a nossa estrutura, mexe com todas as nossas fibras, porque mudar é muito difícil, Olhar para dentro de nós é pior um pouquinho, porque nós fomos condicionados a colocar o dedo em risco, mas 3 está para nós, e aí? E a gente dificilmente consegue entender que esses 3 que está para nós é para que a nossa reforma seja feita antes do outro. Então, esses ensinamentos que a doutrina traz para nós evita que a gente sofra em excesso, Evita que a gente se desequilibre mais do que nós já nos desequilibramos em nossa existência. Então, poder fazer parte dessa doutrina, poder fazer parte dessa casa que eu estou aqui, poder fazer parte dessa casa que me abrigou, dessa casa que me recebeu com todo carinho. A Márcia, que foi na época que eu cheguei ao GEA, a Márcia estava como presidente, ao Silvério, que hoje está como presidente, enfim, a todos vocês. E aí depois teve um casal, primeiro veio a Rosane, que ela quis me matar a primeira vez que eu a convidei para vir cantar aqui. Eu falei para ela, Rosane, você vai fazer o aniversário da nossa casa? E normalmente ela cantava com o Edinho não pôde vir, E aí ela veio, ela sentou ali, depois ela falou, minha vontade era apertar o seu pescoço, mas não apertou. E dessa primeira vez, chegaram depois, O Edinho no próximo ano veio com ela, e depois veio essa figura aí, que é o Santana, e de lá para cá, todos os aniversários da nossa casa, foi de 2007 para cá, nunca mais vocês deixaram de participar conosco. Então, é uma troca, eu sinto assim, para mim, GEA e GEPAC, é uma troca de energia muito boa, muito positiva, que, sabe, nos nossos encontros, tanto aqui quanto lá, a gente sempre esteve muito junto. Então, para mim, não tem muita diferença GEA e GEPAC. Tem diferença das atividades que a gente,
acaba desenvolvendo. A gente às vezes trabalha um pouquinho mais, mas em termos do que eu aprendi aqui, do que eu aprendo lá, do que eu faço aqui, do que a gente já pôde participar em algumas situações. Então, para mim, é extremamente prazeroso. Você não tem noção como é prazeroso para mim estar aqui fazendo essa homenagem ao Grupo Espírita Irmã Angélica por esses 32 anos, do qual 18 eu faço parte. Nossa, é bom demais, né? Eu estava conversando com a Urminda, eu falei, Urminda, eu estou fazendo 24 anos de GEPAC. São bebê em termos né, dos nossos companheiros que têm 50, 60, nós somos bebês. Mas, nossa, a gente fica assim, será que... Eu não esperava chegar a isso tudo. Por que não esperava? Claro que esperava. Quando eu entrei com tudo, vamos embora, seja lá o que Deus quiser, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu só tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é essa. Então, para onde eu for, a doutrina vai comigo, não tem como, né? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, a essa oportunidade que vocês estão nos dando, e que a gente possa aí continuar, ou aqui, ou seja lá onde for, na próxima, e que esses 32 anos do GEA possa né, continuar fazendo esse trabalho de auxílio, fazendo esse trabalho de ajuda. Quantos espíritos encarnados e desencarnados são socorridos numa casa espírita? A gente não tem noção de quantos irmãos são socorridos, principalmente desencarnados. Então, nossa, é um ganho muito grande para nós que estamos fazendo parte desse trabalho, que a nossa participação ela é muito pequenininha, mas ainda assim, nossa, quantos companheiros são socorridos, né, nessas casas espíritas, né? Quantos irmãos são alimentados, né, através de todos que chegam na casa espírita. Então, é um trabalho que a gente só tem a agradecer. Quantos companheiros são socorridos, são acalentados porque chegam sofridos, chorando pela perda de um ente querido, por um filho que saiu e não voltou, e aqui recebe esse consolo. Então a gente só tem que agradecer a Deus e pedir a Ele que a gente possa continuar com um firme propósito de caminhar, de fazermos a nossa parte. A nossa parte, ela ainda é muito pequena, mas que nós não percamos essa oportunidade, porque essa oportunidade, ela é única. Que a gente continue trabalhando para que a gente não perca essa oportunidade, para que a gente possa continuar caminhando de que forma que for, aqui e ali, acolá, mas que nós possamos seguir com a doutrina dentro de nós, né? Aonde nós formos, que a doutrina possa estar junto conosco, nos ajudando, que sejamos espíritas em todos os momentos de nossas vidas, né? Sabemos que estamos bem longe ainda de sermos espíritos perfeitos, mas estamos caminhando, estamos buscando essa melhora, e a doutrina toda hora ela nos mostra. Por isso que é importante você estar toda hora estudando. Nossa, vai fazer um estudo, faz, é melhor você fazer, porque pelo menos ficou alguma coisa na sua cabeça. Mas sou eu que estou falando de novo, faz, que é melhor, que cada vez que você fala, é você o primeiro a se orientar, não é? Então que a gente possa aproveitar essa oportunidade que Deus nos concedeu. Claro, a gente tem N dificuldades para cumprir as nossas tarefas, porque a doutrina espírita ela é tão maravilhosa que ela, em momento algum ela diz para a gente: para de trabalhar, tá? E vai viver só de doutrina. Não, eles não querem que nós percamos essa oportunidade. Então vamos aproveitar, né, que a gente tem essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos abraça, que nos acolhe, e temos Jesus conosco, que nos avalizou, disse pra gente: vai que eu tô com vocês, e Ele está conosco. Então que Jesus, Deus acima de tudo, nosso Pai, que Jesus, Batuíra, esse incansável amigo, que Irmã Angélica, que a gente aprendeu, né, a ter um carinho muito grande, a Frei Fabiano de Cristo, que eles possam continuar envolvendo não só ao GEA e GEPAC, mas a todas as casas espíritas, que possam continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de amor, é um trabalho de dedicação, é um trabalho, né, de devoção mesmo. Que Jesus possa continuar nos amparando, e mais trocentos anos para o GEA, para que a gente possa continuar com esse trabalho, porque com certeza trabalhar no bem é muito bom. Que Jesus possa nos envolver sempre.
Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, agradecemos por essa oportunidade bendita que tivemos aqui, nesse momento, reunidos com os nossos irmãos, de podermos elevar os nossos pensamentos a Ti, para desenvolvermos esse trabalho de amor, esse trabalho de agradecimento, esse trabalho de doação. Te agradecemos por tudo que recebemos, Mestre querido, te agradecemos pela oportunidade que tivemos nesse dia que se iniciou, de estar com todos os nossos sentidos ativos. Te agradecemos por já sabermos te agradecer e não só te pedir. Te agradecemos pela oportunidade que nos deste de chegar até essa doutrina que tanto bem nos faz. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que temos de caminharmos com os nossos companheiros, sejam eles adeptos ao nosso credo religioso ou não, mas te agradecemos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa casa espírita. Te agradecemos, Jesus, pela essa oportunidade bendita e te agradecemos, Mestre Jesus, por tudo que nos concedestes. Te pedimos que continue nos amparando, continue nos envolvendo para que possamos continuarmos a nossa caminhada até o dia que tivermos que voltar à pátria espiritual, à verdadeira vida, que nós possamos voltar, com certeza, um pouquinho melhores do que quando aqui aportamos, que nós possamos, Jesus, estarmos com a consciência do dever cumprido. Temos certeza que não fizemos o tudo que tínhamos que fazer, mas fizemos sim aquilo que estava ao nosso alcance em fazer. E te pedimos, Jesus, ampare a todos nós, encarnados e desencarnados, onde houver dores e rangeiros de dentes, que a sua infinita misericórdia possa se fazer presente. Fique conosco, Jesus. Ampare-nos, oriente-nos, auxilie-nos, envolva-nos hoje, agora e sempre.